Se você trata ansiedade com um remédio, se você trata deficiência hormonal de outra forma e você trata o seu intestino com outro remédio, eu vou te falar que você está fazendo tudo errado. Porque provavelmente ninguém te ensinou que isso é parte do mesmo sistema. A gente está falando de ansiedade, de hormônios, de intestino. Os três andam muito bem conectados. Eu vou te mostrar como o seu intestino começa direto com o seu cérebro, que por sua vez eles estão relacionados diretamente com seus hormônios. Não dá para separar de maneira nenhuma. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, eu sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício, nutrologia, e cuidamos dos nossos pacientes sob a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base do solo biológico. Eu sou também autor do livro A Hierarquia Hormonal, Os Segredos para a Longevidade. Está lá no link da bio, se você quiser saber mais sobre hormônios afetando hormônios associados à sua longevidade, ao seu bem-estar. Imagina que você está com ansiedade e você já procurou ali o seu médico ou clínico, ou procurou um psiquiatra e foi prescrito para você um ansiolítico. Só tem que você já sabe já há anos que você também tem um problema hormonal e você está tomando sua reposição hormonal, talvez uma tibolona, ou talvez uma reposição somente com um hormônio transcutâneo, um estradiol. Além disso, você tem intestino que está travado já há anos. Esse intestino ele não funciona adequadamente. E aí esses 3 médicos que você já procurou, um psiquiatra, um médico que cuida dos seus hormônios e outro médico que cuida do seu intestino, nenhum deles conversam entre eles. Você está tomando 3 remédios diferentes, um para a ansiedade, um para o intestino e outro para os seus hormônios. Melhorou um pouquinho, mas você sente que o problema não resolveu, que o problema continua ali. Você continua se sentindo 100% ou com todas as suas capacidades cognitivas e desenvolvimento e capacidade de produção adequado. E aí, como fazer? É muito importante a gente entender que o problema não é da mulher. O problema não é dessa mulher que está nesse sofrimento. Vejo muito por aqui, em comentários aqui do YouTube, em comentários a outras redes sociais, que mulheres é só ter um pensamento positivo, vai para a igreja, vai treinar, vai comer adequadamente, coma adequadamente, treine adequadamente, faça as pazes com o mundo. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando de problema real. Um problema que acomete milhares de mulheres e que deixa a mulher realmente muito mal. Nós estamos falando de anormalidades que estão associadas a hormônios, a neurotransmissores e anormalidades intestinais. Pensa no seu intestino como uma central telefônica. Lembra das antigas central telefônica que recebia chamadas e direcionava chamadas para diversas pessoas? O seu intestino ele faz a mesma coisa. Ele recebe o alimento, ele faz a digestão dos alimentos e direciona sinalizações que esse alimento vai fazer para o corpo todo, principalmente para o cérebro. E aí entra a conexão do intestino com o nervo vago. O nervo vago ele faz a ligação desse intestino com o cérebro. É um conector. E isso muda tudo. Eu vou te explicar. Se essa central está com ruído, se essa central ela não está recebendo boas mensagens, boas comunicações, esse ruído ele vai ser transmitido para outras partes do corpo. Leia-se o cérebro. E aí esse cérebro ele fica realmente muito prejudicado. Chega uma mensagem completamente distorcida daquela que a gente queria que chegasse. Não chega aquela mensagem de paz, chega a mensagem de ansiedade, de nervosismo e de depressão e etc. E aqui a gente tem 3 pontos de conexão. 90%, eu disse 90% da sua serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da felicidade, são produzidas no seu intestino. Se por algum motivo o seu intestino, se tem um intestino que não tem boas bactérias, tem uma predominância de bactérias ruins, tem um intestino que tem uma disbiose intestinal, ou seja, alterações de bactérias que vivem ali naquele intestino, você não produz essa serotonina. Ou seja, é uma pessoa que não tem uma comunicação adequada do eixo intestino-cérebro com produção adequada daquele neurotransmissor que deixa a pessoa feliz. Isso significa que essa pessoa vai ficar com transtorno de ansiedade, com humor deprimido, essa pessoa ela vai ter uma sonolência excessiva. Então, cuidar do intestino ele deve vir muito antes de cuidar de qualquer outra demanda, até mesmo porque 90% da serotonina é produzida ali. Também, quando o intestino não está adequado, ele estimula o eixo que a gente conhece como hipotálamo, hipófise adrenal.
o eixo HPA, que é o que é responsável pela produção de cortisol. Então essa pessoa tem uma disbiose, ou seja, alterações da base de bactérias que vivem ali no nosso intestino. A propósito, nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem predominância de bactérias ruins, nós temos o que a gente conhece como disbiose. E se essa disbiose é algo importante, esse eixo HPA, esse eixo do cortisol, fica extremamente ativado. E que, por sua vez, o cortisol ele compete com a progesterona, ele compete com a testosterona. Ou seja, sem progesterona a mulher não dorme, fica estressada, fica ansiosa. Sem testosterona a mulher ela não tem energia, não tem disposição, não tem libido, ela fica para baixo. Ou seja, ela literalmente concorre com uma matéria-prima para deixar a pessoa mais produtiva, mais feliz, mais alegre, inclusive para ter melhores convivências relacionais com as pessoas e também com o marido. E número 3, o metabolismo hormonal que fica desequilibrado por conta do intestino. Parte do estrogênio que já foi usado, ele é metabolizado, ele é processado no intestino. E aí, se essa pessoa não tem um intestino adequado, essa metabolização ela fica desequilibrada, ela não fica a contento. E aí esse hormônio reabsorvido ele vai tomando caminhos que não são adequados, levando a possíveis fatores que são causadores até de câncer. Então, um cuidado com o intestino vai fazer com que essa mulher ela tenha um metabolismo do estradiol adequado. Isso é importante, inclusive, para quem já faz reposição hormonal, para que esse hormônio ele tome o caminho certo, não o caminho errado, levando para fatores que são prejudiciais, causadores de câncer, mas sim para caminhos que são protetores. E a participação do intestino nesse sentido é essencial. Lembro de uma paciente que eu vou chamar de Maria, que chegou com um quadro de ansiedade absurdo, já tomando vários ansiolíticos, com o intestino completamente desregulado, os hormônios, ela achava que estava fazendo reposição com gelzinho transcutâneo, mas um FSH extremamente alto. E além disso, tomando várias medicações que desde transtorno de ansiedade, laxantes e etc. O que a gente fez? A gente aumentou os ansiolíticos, aumentou os remédios para transtorno de ansiedade? Não. Nós fizemos uma adequação, que começamos com o intestino, com o tratamento 5R, para recuperar o intestino. Associado a isso, nós adequamos o FSH para níveis de tratamento. E só isso foi o suficiente para ela já ter uma melhora expressiva. Melhorou o sono, reduziu a ansiedade, começava a ter melhor convivência, o humor se estabilizou. E além disso, depois que esse intestino já estava funcionando, a gente começou ali a fazer atividade física. O fato de ter melhorado o sono, melhorou também níveis de energia, de disposição. Então agora, ela já estava com o intestino que funcionava melhor, ela já estava menos ansiosa, ela já estava com uma reposição mais adequada, ela fazia reposição de somente estradiol. Nós começamos testosterona associado à progesterona noturna. Ela melhorou ainda mais o sono, libido voltou, o marido voltou para agradecer. Então, a gente teve uma pessoa que tomava diversas medicações para o intestino, diversas medicações ansiolíticas, fazia uma terapia de reposição hormonal que não estava sendo resolvida. A gente resolveu sem acrescentar nenhuma medicação, muito pelo contrário. Nós tiramos essa medicação dessa paciente. Aqui tem um quarto ponto que eu quero trazer para vocês. É que a própria reposição hormonal, ela está associada à produção de neurotransmissores. Essa mulher, por exemplo, ela não estava tomando progesterona. E a progesterona, porque ela tinha DIU. Só que a progesterona, ela se transforma em alopregnenolona no fígado, pela conversão ali no fígado. E aí, essa alopregnenolona que estimula GABA, que é um neurotransmissor da tranquilidade, do relaxamento, e é um erro muito comum. A gente vê mulheres que só por terem DIU fazem reposição somente com estradiol e não tomam progesterona. Erro comum. Então, quando a gente pensa em terapia de reposição bem feita, nós não estamos pensando somente em útero, nós estamos pensando nessa mulher por inteiro. E esse é o nosso objetivo. Inclusive, dentro da visão dos 7 pilares, que é extremamente importante ser lançado mão. Inclusive, dentro da visão dos 7 pilares, nós abordamos desde o intestino, passando por sono, estresse, atividade física direcionada, toda a hierarquia hormonal, a reposição de micronutrientes, adequação de metabolismo. Então, foi exatamente essa estratégia que fez com que a Maria saísse de várias medicações e uma vida que era zero produtiva, para uma vida que realmente vale a pena ser vivida, com qualidade no relacionamento, qualidade na convivência com os filhos, voltou a produzir no trabalho de forma expressiva. Então minha mensagem para vocês é: investigue sua saúde intestinal, mesmo se você não tiver absolutamente nada. Talvez você esteja
aumentando doses de medicações para ansiedade, antidepressivos, e sua saúde intestinal ela pode ser a solução para muitos dos seus sintomas. Número 2, faça a reposição hormonal bem feita. Estradiol bioidêntico, progesterona bioidêntica, testosterona bioidêntica, e avalie se essa reposição hormonal está fazendo ou não o efeito dela. É muito importante. As pessoas passam um gelzinho de estradiol e acham que só isso é suficiente, mas nunca viram um FSH para entender se esse FSH está ou não em faixa de tratamento. E terceiro, tratar como um todo. Essa medicina é uma medicina muito fragmentada. A pessoa está estressada, vai ali no psiquiatra. Ela tem uma questão hormonal, vai no ginecologista ou no endócrino. Ela tem uma questão intestinal, vai no gastro. E ninguém conversa um com o outro. Então nós devemos olhar o paciente como um todo. Intestino, cortisol, hormônios, eixo adrenal. Tudo isso é extremamente importante para ser manejado, de forma que a gente consiga realmente tirar essa pessoa dessa medicalização excessiva. E essa é a verdadeira diferença da medicina tradicional para a medicina funcional. Medicina tradicional cuida do paciente por sintomas, medicina funcional aborda o paciente como um todo, de forma que a gente consiga realmente promover qualidade de vida e longevidade. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like. E aproveita e já segue nosso canal, a gente traz assuntos importantíssimos para que você tenha vida longa e vida saudável. E não se esqueça de apertar o sininho para que você receba todas as notificações de novidades que a gente posta sempre por aqui. Até a próxima.